la bienvenida a todos ustedes y en especial a los alumnos de Baldo, porque yo Sí, estoy seguro que va a ser inolvidable esta charla por la calidad de la ponente y por el tema también que vas a exponer. Y justamente para que se den una idea de quién se encuentra hoy día con nosotros, voy a proceder a leer la hoja de vida de Lilian, que lo bajé del staff de docentes que tiene GESIAM en su página web. Y entonces, Lilian Castillo es máster y doctorado en inmunohematología en la Universidad Federal de Sao Paulo, especialización en el Centro Nacional de Referencia a Grupos Sanguíneos de París, postdoctorado en biología molecular de grupos sanguíneos en el Centro de Sangre de Nueva York, con experiencia en el área de inmunohematología y genética de grupos sanguíneos, que trabajó en laboratorios en Brasil y se desempeñó como consultora para la Cruz Roja Americana en Filadelfia, Estados Unidos. Actualmente es profesora, investigadora y directora del Laboratorio Molecular para Grupos Sanguíneos en el Hemocentro Unicamp de Campinas, Sao Paulo, Brasil. Consultora científica en el Hospital Albert Einstein de Sao Paulo. Coautora de más de 150 artículos. Es algo inalcanzable aparentemente, pero tú lo has logrado y tienes para más del doble. ahora son más de 200. Ya, es que hay que actualizar lo de la página web de GESIAN, ¿ah? No puede ser, qué vergüenza. Así como 10 capítulos de libros, deben ser más también, y un libro, Sí. y un libro. Asesora para estudiantes de máster y doctorado, supervisó y concluyó 23 tesis, líder del Consorcio de Genes de Grupos Sanguíneos para Latinoamérica, asesora del programa de acreditación de la AABB para laboratorios de referencia en inmunohematología, vicepresidente del grupo de trabajo de la ISBT en inmunogenética de glóbulos rojos y terminología de grupos sanguíneos, miembro del grupo de trabajo de la ISBT sobre donantes raros, miembro del comité científico de la Academia de la ISBT, miembro del comité premio Jean Juliard de la ISBT y miembro también de la junta directiva de la ISBT. No sé si es que bueno, estamos hablando de lo que está publicado en la web, ¿no? Directora Uhum. regional para Latinoamérica. É, Es foi. miembro de juntas editoriales y revisora de varias revistas científicas. Lilian, de repente, estamos desactualizados con tu hoja de vida, disculpa. Não, mas é um pouco só, mas está bien. Bueno, Está bien. y aquí va la sorpresa que te ofrecí por Ah, WhatsApp. ¿Por qué? Porque me gusta entrar en el terreno, pues, humano, ¿no? Humano. Y solicité a una alumna muy destacada tuya que me expusiera con sus palabras y, bueno, con su relato, alguna opinión sobre ti. ¿Me bueno. escuchan? Veo que mi imagen se ha congelado, Está congelada a sua imagem, pero sí, mas escuto. sí nos escuchan, ¿no? Bien. Sim. Esto es lo que me respondió y me hizo llegar, y yo estoy seguro que tú vas a saber de quién se trata por el relato que me dio, ¿no? Dice, asistí al laboratorio de biología molecular de grupos sanguíneos de la doctora Castillo para hacer una pasantía. Comencé mi pasantía perdiéndome en la Universidad de Campinas y la doctora amablemente me fue a buscar. La doctora Castillo es una referente internacional en biología molecular de grupos sanguíneos, excelente maestra y guía, pero también una bella persona, cálida, amable, alegre y que traspasa además de sus conocimientos su energía y cariño. Eso yo lo subrayaría y lo pondría en negritas. Además de haber podido aprender y realizar técnicas moleculares, la doctora Castillo me enseñó
la interpretación de los resultados de los test moleculares. La doctora Lilian es muy generosa con sus conocimientos y apoya siempre guiando o resolviendo muestras en su laboratorio. A nosotros también. Tú nos ayudaste con nuestro canulo. Ella es una profesional muy importante para Latinoamérica, ya que su apoyo y entrega generosa de conocimientos a los distintos países han ayudado al desarrollo de métodos moleculares, investigación de muestras complejas en diferentes países de la región, incluyendo Perú, y a hacer realidad el registro iberoamericano de donantes con hematíes y grupos sanguíneos poco comunes. Tengo hermosos recuerdos del tiempo que estuve en Unicamp y estoy siempre y eternamente agradecida de haber conocido a la doctora Lilian Castillo y de todas sus enseñanzas y apoyo en diferentes ámbitos de la inmunohematología. Yo sé que tú sabes de quién se trata, han estado en Barcelona, es de Chile y es una excelente colega. María Antonieta, gracias por estas palabras que pintan de cuerpo entero a Lilian, ¿no? Porque no solamente hay que llegar a un nivel de energía tan grande como Lilian, sino mantenerse en esa condición de humildad y de ayuda tan grande que nos brindas a todos, Lilian. Este programa de educación continua del Hospital Rebagliati de Lima, Perú, te repito, se engalana con tu presencia, te damos la bienvenida, el gran agradecimiento por aceptar sin pensarlo, lo aceptaste la invitación y aquí estamos para escucharte, Lilia. Muchísimas gracias nuevamente y la audiencia está deseosa de empezar a escucharte. Adelante, bienvenida. Estou muito emocionada, Carlos, com todas as suas palavras gentis, com esta linda homenagem de Maria Antonieta, que és uma pupila muito querida e que estou muito contente de poder contribuir e saber que estou fazendo escola, porque todos os conhecimentos que adquirimos não são somente para nós outros, são para compartilhar. Então, eu fico muito feliz em ver que nestas charlas estão muitas pessoas interessadas, querendo conhecer mais, ter mais conhecimentos nesta linda área que é a imunohematologia, e também com os alunos de Baldo, com as suas palavras, com as palavras de Antonieta, estou realmente muito emocionada. Eu acho que isto tudo já me mostra que estou dentro no caminho certo e que logo, logo poderei passar todos esses conhecimentos para as pessoas jovens, para que possam continuar todo esse trabalho que é muito importante dentro de lá a medicina transfusional. Então, antes de iniciar minha charla, gostaria muito de agradecer a você todo este carinho que para mim é o meu maior reconhecimento profissional. Me desculpe porque meu espanhol não é nada bueno, mas tento falar meu portunhol, mas estou assim muito contenta com tudo isto, com esse reconhecimento e dizer a todos vocês que estou à disposição para o que necessitar. Como disse, meu maior prazer é compartilhar meus conhecimentos e estar com meus colegas de lá em imunohematologia. E mais uma vez agradeço por esta invitação. Se te entiende muy bien, Lilian. Adelante. Então, vou compartilhar minha apresentação para que possamos iniciar os trabalhos. Ok? Está dando para ver? Sí, perfecto. Está? Ok. Então, o tema de hoje vou falar um pouco sobre as principais aplicações de la genotipificação
em imunematologia. Vou falar um pouco de algumas coisas mais básicas e depois um pouco dos avanços tecnológicos que estão acontecendo neste campo. Para começar esta apresentação, vou recordar um pouco com vocês sobre o que são os antígenos de glóbulos rojos. Os antígenos de glóbulos rojos são determinantes antigênicos em la superfície de la membrana de los glóbulos rojos que se diferenciam na maioria das vezes por um solo aminoácido. Esses antígenos, eles estão em proteínas e carboidratos unidos a lipídios ou proteínas da membrana eritrocitária. E mesmo se diferenciando por apenas um solo aminoácido, esses antígenos são capazes de ativar o sistema imunológico e induzir a produção de anticorpos. E esses anticorpos podem ser clinicamente significativos, causando reações transfusionais hemolíticas, doença hemolítica do feto do recém-nascido e anemia hemolítica autoimune. Então, dentro da imunematologia, nós outros todos estamos trabalhando sempre para melhorar a segurança transfusional dos pacientes que necessitam transfusão, das embaraçadas que estão aloimunizadas e dos pacientes que desenvolveram autoanticorpos. Então, para isso, nós outros temos que recorrer a todas as ferramentas disponíveis que possam ajudar no laboratório a que esses pacientes tenham uma transfusão mais segura. Só para vocês terem um conhecimento, esta é hoje trouxe a última atualização do número de antígenos de grupos sanguíneos e sistemas de grupos sanguíneos reconhecidos pela ISBT, através do grupo de trabalho em imunogenética e terminologia de grupos sanguíneos, do qual eu sou membro. Vejam que quando nós outros falamos de antígenos de grupos sanguíneos, nós outros não estamos falando de ABO, RHB, nós outros estamos falando de muitos antígenos. Então, atualmente, de acordo com a última reunião em Barcelona, agora em junho, este comitê da ISBT reconhece 395 antígenos de grupos sanguíneos em la membrana de glóbulos rojos, sendo que 366 desses antígenos encontram-se em 47 sistemas de grupos sanguíneos. Nesta reunião, mais 2 novos sistemas de grupos sanguíneos foram reconhecidos, o sistema ATP11C e o sistema ANWJ, e mais 2 antígenos de grupos sanguíneos. Então, atualmente, os antígenos que não estão classificados em sistemas de grupos sanguíneos são considerados antígenos huérfanos, porque não têm suas bases moleculares conhecidas. E esses antígenos, então, são classificados em coleções, onde nós outros temos 11 antígenos, nas séries 700, que são os antígenos de baixa frequência populacional, onde temos atualmente 16 antígenos, e na série 901, onde temos 2 antígenos de grupos sanguíneos classificados. Então, resumindo, nós outros temos hoje 366 antígenos em 47 sistemas, 11 antígenos em 5 coleções, 16 antígenos na série 700, 2 antígenos na série 901, num total de 395 antígenos.
Este número atual ainda não foi publicado. Se vocês entrarem no site da ISBT, ainda vão encontrar os números até 2023, mas hoje aproveitei esta oportunidade para atualizar a este grupo que está me assistindo com o novo número de antígenos e sistemas de grupos sanguíneos. Então, vejam, nós outros temos muitos antígenos na membrana eritrocitária e que diferem de um indivíduo para o outro, porque a herança desses antígenos é genética. Atualmente, esses 47 sistemas, eles são geneticamente determinados por 51 genes, genes humanos. E eles estão em 16 cromossomos autossomas e um cromossomo X. X. Desculpe. Então, todos os genes de grupos sanguíneos que foram clonados, já se conhece a sua localização cromossômica e, desculpe que estou um pouco gripada, e sua sequência genética. Então, todos os antígenos, eles são heredados. Eles são heredados, então, a partir do REM, é que os antígenos eritrocitários vão ser expressos em la membrana eritrocitária. Então, o polimorfismo de grupo sanguíneo ou a variação genética que é herdada dos padres, porque este é uma herança mendeliana simples, um gene do padre e um gene da madre. Então, este polimorfismo está no ADN do indivíduo. Esse ADN, então, é transcrito para o ARN, que vai, então, ser traduzido para a proteína, onde o antígeno vai ser expresso. Todos os antígenos que estão em proteína, na membrana eritrocitária, a herança genética acontece desta forma, ou seja, o polimorfismo no ADN, a transcrição para o ARN e a tradução para a proteína, onde o antígeno é expresso. Quando o antígeno de grupo sanguíneo está em carboidratos da membrana, a herança também começa a partir do ADN, onde é a variação, o polimorfismo herdado, há uma transcrição para o ARN, mas a tradução não é direta para o carboidrato. Existe a necessidade de uma enzima, uma glicosiltransferasa, que vai, através da adição de um substrato, vai então adicionar o antígeno ao carboidrato. Mas, de qualquer forma, de qualquer maneira, o antígeno eritrocitário, ele é expresso na membrana, seja em proteínas, em carboidratos, a partir de uma herança genética. Então, por isso é que os antígenos na membrana, eles se diferenciam de um indivíduo para o outro. E é por isso que o indivíduo que, quando recebe uma transfusão, né, normalmente não vai receber antígenos, todos os antígenos que ele tem, vai acabar recebendo antígenos que não tem e desenvolver anticorpos. E esses anticorpos é que vão ser os perigos para as transfusões seguintes, causando reações transfusionais. Então, hoje nós outros temos que trabalhar muito ou para evitar que esse anticorpo seja produzido ou para trabalhar bem com o anticorpo depois de produzido para evitar uma reação transfusional hemolítica. E esses antígenos podem ser trabalhados a nível das hematias, como nós outros fazemos através dos testes de hemaglutinação, mas também podem ser trabalhados ao nível de ADN. Porque, vejam, que o ADN é que a informação que está no ADN é que vai originar a
expressão do antígeno em la membrana eritrocitária. E este conhecimento, principalmente na sequenciação do genoma humano, nos avanços tecnológicos de 1990, foi muito importante na imunematologia. Houve uma revolução em imunematologia. Esse trabalho se iniciou na França, em Paris, no Instituto Nacional de Transfusão Sanguínea, com o professor Jean-Pierre Catron, que iniciou a sequenciação dos genes que codificam os antígenos de grupos sanguíneos. E, inicialmente, esse grupo já fez o sequenciamento dos antígenos, dos genes que codificam antígenos em proteínas e antígenos em carboidratos, como o sistema RH e o sistema ABO. Este conhecimento desses genes, então, mostrou que nós outros podíamos também trabalhar na imunematologia com o ADN. E poderíamos buscar a mesma informação que nós outros estávamos buscando em las hematías nos ADNs. Porque quando se conhece a estrutura de um gene, quando se conhece quais são o que esse gene codifica, qual é a sua sequência, nós outros conseguimos trabalhar e determinar exatamente os genes ou os alelos que nós outros queríamos estudar. Então, isto foi uma revolução muito grande, e a partir daí, então, dos anos de 1990, os laboratórios de imunematologia começaram a pensar e a olhar a imunematologia de uma outra forma, ou seja, que poderia também introduzir uma nova ferramenta em seu laboratório, que seria a ferramenta molecular, ou seja, o estudo do ADN, dos genes que codificam os grupos sanguíneos, através da amplificação do ADN com as técnicas de PCR que já estavam introduzidas em toda a genética. E uma coisa importante nesta revolução, nesse descobrimento, foi observar que a maioria dos antígenos se derivam de los SNVs, que são alterações de nucleotídeos, ou seja, únicas, ou seja, um único nucleotídeo que varia, que é alterado. Então, quando é um único nucleotídeo, quando é um único, vamos dizer, polimorfismo que muda, que modifica, é mais fácil trabalhar do que quando são muitos polimorfismos, muitos nucleotídeos ou outros mecanismos moleculares. Nós já sabíamos que dentro da imunematologia existem em alguns sistemas de grupos sanguíneos, principalmente no RH e MNS, outros mecanismos moleculares que também originam as variantes dos antígenos. Mas, como a maioria dos antígenos se derivam de los SNVs, para os outros sistemas é mais fácil de desenvolver metodologias, principalmente metodologias que possibilitam a renotipificação em larga escala, porque é uma alteração de um único nucleotídeo que que leva à substituição de um único aminoácido em la membrana, em la proteína que está em la membrana eritrocitária. Bom, então, a partir de todo este conhecimento e da percepção que podíamos usar o ADN também para identificar os antígenos de grupos sanguíneos, se iniciaram as aplicações de la renotificação dos genes de grupos sanguíneos. Inicialmente, estas aplicações foram realizadas em pacientes e já se observou uma série de vantagens que esta metodologia possuía em relação à hemaglutinação, que possuía algumas limitações. Então, uma das maiores vantagens era que a renotipificação poderia ser utilizada em pacientes dependentes de transfusões,
principalmente aqueles com enfermidade de células falciforme, talassemia, mielodisplasia, que são pacientes que recebem muitas transfusões. Então, esta metodologia poderia ser aplicada porque não era uma metodologia que dependia dos glóbulos rojos. Ela é uma metodologia onde você utiliza o ADN que é extraído de leucócitos e, como as transfusões de hemácias, não há interferência das hemácias de donantes na circulação do paciente. Então, poderíamos ter um resultado muito mais seguro fazendo a genotipificação para determinar um antígeno do que a fenotipificação, que poderíamos correr o risco de estar fenotipificando um sangue de um donante, uma hematia de um donante de um paciente recentemente transfundido. Então, esse já foi um grande avanço e uma grande descoberta que nós outros podemos aplicar a estes pacientes e proporcionar a eles uma maior segurança transfusional. Então, esta metodologia se tornou parte do processo de identificação de anticorpos e também possibilitou a tipificação de antígenos debilmente reativos ou com falta de disponibilidade de antisueros. Alguns antígenos não se conseguia direito definir o seu resultado devido à sua expressão débil, muitas vezes, em membrana eritrocitária. E alguns antígenos de grupo sanguíneo não era possível fenotipificar porque não havia antisueros disponíveis, antisueros comerciais. Nós outros sabíamos que para os antígenos raros não se havia antisueros. Então, isso também foi um grande avanço, porque possibilitou a realização de genotipificação, de determinação de antígenos raros. Também ajudou na resolução de discrepâncias entre reativos, entre reações de amaglutinação e mesmo resolução históricas de resultados de tipificação, que uma hora é positivo, outra hora é negativo. Então, fazendo a biologia molecular, a genotipificação não tem erro, só se faz uma vez, é através do ADN, daquilo que foi heredado. E também ajudou a diferenciar entre auto e aloanticorpos, porque é possível, através da genotipificação, identificar as variantes dos antígenos. E muitas vezes o paciente acaba desenvolvendo anticorpo porque tem contra um antígeno, porque tem uma variante, e se pensa que pode ser um autoanticorpo, quando muitas vezes é um aloanticorpo. Então, esta tecnologia ajuda nesta diferenciação e também na identificação dos antígenos variantes. Então, em pacientes, nós já vimos que teríamos muitas vantagens em relação à hemaglutinação, principalmente nas limitações da hemaglutinação. Também uma outra importante aplicação da renotificação dos genes de grupos sanguíneos foi nos pacientes com anemia hemolítica autoimune ou em tratamento com anticorpos monoclonais. Quem trabalha no laboratório de imunohematologia e faz a hemaglutinação, quando recebe um paciente com anemia hemolítica autoimune, põe as mãos na cabeça, porque sabe que vai ter muito trabalho, porque muitas vezes é muito difícil fenotipificar um paciente com anemia hemolítica autoimune porque tem autoanticorpos aderidos, ligados a seus glóbulos rojos. E existe uma série de provas que tem que se fazer para tentar se saber qual é o fenotipo daquele paciente, ou se esse paciente tem ou não um anticorpo. E muitas vezes se trabalha durante uma semana ou mais para tentar se chegar a um resultado.
Então, esse foi um avanço muito grande, que hoje é muito fácil fazer a determinação do perfil antirrênico de um paciente com anemia hemolítica autoimune através de uma genotipificação. E isto diminui o tempo de investigação e com um resultado muito mais seguro para os pacientes. E nos tempos atuais também, surgiu o tratamento com anticorpos monoclonais, como o CD38, CD47, que também interferem nos testes de hemaglutinação. Então, se fizermos uma renotipificação, já temos o perfil antirrênico do paciente e já sabemos que glóbulos rojos transfundir com mais segurança. Então, nestas situações, a renotificação, ela possibilita uma compatibilidade mais segura para antirrenos clinicamente significativos, facilita a absorção de anticorpos e processos de identificação, para saber se aquele paciente tem algo anticorpos enmascarados pelo autoanticorpo, e reduz também o tempo de investigação e os riscos de aloimunização a esses pacientes. Então, muitos laboratórios de imunohematologia que hoje têm a ferramenta molecular, eles já trabalham diretamente quando tem pacientes com transfusões recentes ou com anemia hemolítica autoimune, diretamente com a renotipificação e não com a fenotipificação, porque além de ser muito mais rápida, é mais segura e também com um menor custo, mais barata. Depois de observar as aplicações em pacientes, também começou a se ver uma grande vantagem da renotipificação nos donantes. Por quê? Como eu disse, como a maioria dos antígenos de grupo sanguíneo se originam a partir de SNVs, que são trocas de nucleotídeos únicas, é muito fácil ficou muito fácil para as empresas desenvolver plataformas de renotipificação que possibilitavam a renotipificação a grande escala. E então, com isso, com essas plataformas, podemos, em um único ensaio, já definir muitos antígenos, muitos fenotipos de grupos sanguíneos. Isto é muito importante no donante para se fazer um screening de unidades de sangue antígeno negativo, para que nós outros possamos ter em nosso inventário, em nosso estoque de sangue, unidades de sangue antígeno negativo para fornecer a nossos pacientes que têm múltiplos anticorpos. Realizar screening de variantes RH em donantes, que pode ser muito importante na recomendação transfusional. Identificar donantes de sangue rara, esses projetos todos de sangue rara, incluindo o projeto da Ibero-Americana, que está muito lindo, inclui a renotipificação para facilitar esta busca de sangue rara. E também até realizar screening de células de Panel e aumentar os antígenos que são incluídos no Panel, e com isto aumentar o processo, melhorar o processo de identificação de anticorpos, incluindo antígenos homozigotos e heterocigotos, que muitas vezes, por hemaglutinação, podem ser difíceis. Então, a partir dessas plataformas de renotipificação, tem-se observado a nível mundial um aumento em las existências de sangue fenotipada e rara, que tem possibilitado atender muito melhor os pacientes politransfundidos e os pacientes com sangue rara de uma forma muito mais segura para eles. Também observou-se que a renotipificação de genes de grupos sanguíneos tinha uma grande aplicação para as mulheres embaraçadas.
Por quê? E principalmente na renotificação RH-D, naquelas embaraçadas com resultados de tipificação de RH-D débiles, discrepantes ou não concluentes. Por quê? Porque é muito importante definir se aquela embaraçada tem, por exemplo, um RH-D débil ou parcial, porque isso depende, deste resultado depende a indicação da imunoglobulina RH. Então, uma aplicação clínica muito relevante. E que por hemaglutinação é muito difícil identificar isto. Era possível também renotipicar outros antígenos, até alguns antígenos raros presentes em algumas embaraçadas que podem complicar seu embaraço. E um outro avanço muito grande foi a identificação do REM fetal RH-D em plasma materna, que tem ajudado muito em la indicação de imunoglobulina RH-D. Isto é realizado através do ADN fetal livre que se encontra no plasma materno a partir da 12ª semana do embaraço. Nós temos em torno de 3 a 6% de ADN fetal livre no plasma materno. Então, isto possibilita extrair este ADN e realizar uma tipificação RH-D fetal não invasiva, ou seja, através apenas da coleta do sangue materno. E com isto, predizer o risco de la enfermidade hemolítica do feto e do recém-nascido e também na recomendação da imunoglobulina RH-D. Então, todos esses avanços também foram muito importantes nas mulheres embaraçadas. E hoje a renotipificação tem sido muito utilizada principalmente na identificação das variantes, principalmente das RH-D, e na tipificação RH-D fetal não invasiva. Quais são as ferramentas moleculares que nós outros temos disponíveis atualmente? A renotipificação de grupos sanguíneos se iniciou com os métodos baseados em gel, que são os PCRs, que nós outros chamamos in-house, que são os PCRs convencionais. Esses métodos ainda são muito utilizados em muitos laboratórios, principalmente quando se quer determinar um único par de alelos. Então, se busca aquele gene e se acha a amplificação daquela região para saber que tipo de alelo o paciente ou o donante tem. Por isso, este método é considerado um método de médio rendimento e barra resolução, porque é um método um pouco mais trabalhoso e ele tem barra resolução porque se faz apenas para um par de alelos ou 2 pares de alelos. Não é possível fazer para muitos genes de grupos sanguíneos ao mesmo tempo. Então, quando se quer utilizar, determinar vários genes, vários alelos de grupos sanguíneos ao mesmo tempo em um único ensaio, se utiliza os métodos basados em arrays. Hoje temos muitas plataformas já comerciais desse método baseado em arrays, todas são buenas e são desenhadas para conter os principais genes dos principais sistemas de grupos sanguíneos. Esta plataforma é considerada como este método, na verdade, é considerado como um método de alto rendimento, porque se consegue determinar muitos genes em um único ensaio, mas de média resolução. Por quê? Porque em uma plataforma dessa não é possível contemplar todos os genes de grupos sanguíneos. Hoje sabemos que temos mais de 300 genes de grupos sanguíneos, 300 antígenos de grupos sanguíneos, desculpa. Então, não é possível colocar todos
os genes que codificam esses antígenos em uma única plataforma. Por isso que é conhecida como média resolução. Apenas os principais, os mais imunogênicos, os principais sistemas de grupos sanguíneos que são incluídos. Temos também a sequenciação de Sanger, que esta sim possibilita o conhecimento inteiro de um gene. Então, muitas vezes, se o problema de uma variante não está naquele polimorfismo específico que estamos investigando, está em uma outra região do gene, utilizamos lá a sequenciação de Sanger, que tem uma alta resolução, porque nós conseguimos ver o gene inteiro, né? Nos outros métodos, nós vemos somente uma parte do gene, mas ela tem um baixo rendimento porque a sequenciação de Sanger é muito trabalhosa. Então, não é possível trabalhar com muitos genes ao mesmo tempo. Trabalha-se com cada gene de uma única vez, porque temos que sequenciar muitos exos e isto leva muito tempo e é muito trabalhoso. E mais recentemente surgiram as plataformas, a sequenciação de seguinte generação, ou de nova generação, como se diz. Esta sim tem um alto rendimento e uma alta resolução. Tem uma alta resolução porque também se consegue sequenciar todo o gene e alto rendimento porque se consegue fazer a sequenciação de vários genes ao mesmo tempo. Então, de acordo com os especialistas da área, esta vai ser a ferramenta molecular do futuro, porque vai dar um resultado muito mais completo, de uma forma muito mais rápida. Mas hoje, o método ainda mais utilizado nos laboratórios de imunematologia que possuem ferramentas moleculares são os métodos basados em arrays pela sua facilidade e disponibilidade comercial. Para exemplificar a aplicação em cada uma destas populações, pacientes, donantes e embaraçadas, eu separei um caso clínico para cada uma dessas situações, só para que vocês possam entender a importância da genotipificação em algumas situações. Este foi um caso que tivemos aqui em nosso Hemocentro, que eu gosto muito de apresentar, porque foi um dos primeiros casos que nós outros trabalhamos com a genotipificação e que foi muito importante para nós outros e para, inclusive, para os profissionais médicos entenderem a importância da genotipificação em algumas situações. Este é um paciente talassêmico multitransfundido de 25 anos com transfusão recente de 10 dias. Foram solicitadas 2 unidades de concentrado de hematíase para este paciente. Ele tinha um fenotipo já prévio, porque este paciente começou a receber sangue quando ninho e foi fenotipificado para receber sangue compatível de acordo com seu fenotipo, porque era um paciente que já se sabia que ia receber muitas transfusões. E ele tinha um fenotipo de grupo sanguíneo A, R2, isto significa que este paciente era C grande negativo e pequeno negativo, ou seja, é um fenotipo raro em muitas populações, inclusive na nossa população. Além disso, ele era QA negativo, DFA negativo, KIDA negativo e S grande negativo. E ele já tinha 2 anticorpos previamente identificados, um anti-QEL e um anti-KIDA. E estava recebendo, então, sangue de acordo com seu fenotipo. Mas, neste momento, suas provas de compatibilidade foram incompatíveis com eritrocitos do mesmo fenotipo que o dele, como fenotipo E pequeno negativo, que é o negativo, que dia negativo, DFA negativo e S grande negativo.
Bom, como as provas foram incompatíveis, pensou-se que poderia se tratar de um autoanticorpo. Ele tinha desenvolvido um autoanticorpo, porque o autocontrol estava positivo, uma cruz com campo misto, e a prova direta de antiglobulina estava também positiva, duas cruzes com campo misto. Mas o interessante é que no eluído aparecia um anti-E-grande. Mas como poderia aparecer um anti-E-grande no eluído se o paciente era E-grande positivo homozigoto? Então, realmente suspeitou-se de um autoanticorpo. Mas começou-se a ser muitas provas de compatibilidade e nenhuma prova era compatível com os donantes com este fenotipo. Então, resolveu-se buscar sangue fenótipo compatível na família deste paciente. E a família foi solicitada, e a madre foi a primeira que se propôs a donar sangue para este hijo. Quando se fez o fenotipado materno, verificou-se que a madre era R1R, ou seja, a madre era C grande positivo, E grande negativo e pequeno positivo em homocicose. Como que este paciente poderia ser E pequeno negativo se sua madre era E pequeno positivo em homozigose? Ela teria que ter dado um rene E pequeno para este paciente. Então, ficou muito confuso, resolveu-se repetir o fenotipado do paciente em réu com antisueros monoclonais para confirmar realmente que este paciente era E pequeno negativo e confirmou o mesmo fenotipo que este paciente já havia sido fenotipificado anteriormente e estava recebendo sangue. E resolveu-se também repetir o fenotipado materno e também se confirmou que a madre era R1R. Diante disto, pensou-se como resolver. Outras provas sorológicas não adiantava, porque já tinha sido feito com outros antichueiros, com outras tecnologias, com tudo, e os resultados eram os mesmos. Exclusão de maternidade, não podemos levantar isto não nos cabe. Então, de paternidade ainda se pode pensar, mas de maternidade é mais difícil, às vezes pode ser um câmbio na maternidade, mas não podemos falar sobre isso, porque nós outros estamos ali solamente para sermos testes imunematológicos, as provas imunematológicas. Então, neste momento, estamos iniciando o nosso laboratório de renotipificação e resolvemos fazer uma renotificação deste paciente. E quando fizemos a renotipificação desse paciente através de uma plataforma de array, vimos que este paciente, na verdade, pelo seu genotipo, ele tinha o mesmo fenotipo de la madre, ou seja, este paciente não era R2R2, este paciente era R1R, lo mesmo que la madre. Quando fomos investigar o que havia acontecido, vimos que este paciente tinha recebido sangue quando ninho, após uma transfusão recente, e provavelmente recebeu um sangue de um donante que era R2. E a partir daí, começou a receber sangue R2. E toda vez que nós outros fenotipificávamos este paciente, era como se ele fosse R2, porque estávamos fenotipificando o sangue do donante e não do paciente. E pudemos, então, concluir que o autoanticorpo que suspeitávamos não era autoanticorpo, e sim um aloanticorpo anti-E grande. Esse paciente não tinha o anti-Reno-E grande e recebeu muitas transfusões de sangue E grande positivo. Esse paciente demorou para ser o anticorpo, porque muitos pacientes talassêmicos desenvolvem tolerância imunológica e às vezes demoram muito tempo para desenvolver o anticorpo. E foi o que aconteceu com este paciente.
E a partir desse momento, esse paciente foi transfundido com sangue R1R e teve um melhor uso das transfusões e uma maior disponibilidade de sangue, que antes encontravam sangue compatível para ele em 1 a cada 50 donantes e passamos a encontrar sangue compatível para ele em 1 a cada 5 donantes. Esse paciente, inclusive, nos disse que sua vida melhorou muito, porque seu tipo de sangue tinha cambiado. Na verdade, não tinha cambiado, é que esse paciente foi fenotipificado após uma transfusão recente e ele estava com o tipo sanguíneo do donante. Esse caso foi muito importante, foi muito ilustrativo em nossa instituição, para todo o grupo médico, e este mesmo grupo defendeu a nível do Ministério da Saúde do Brasil para fazer a renotificação em todos os nossos pacientes com talassemia. E hoje nós outros temos todos os pacientes com talassemia renotipificados. Isso foi, então, muito importante para mostrar a aplicação, a importância da renotificação em pacientes que recebem muitas transfusões. Agora vou mostrar para vocês uma aplicação em donante que é muito frequente em nosso laboratório. Nós recebemos muitos casos de donantes deste tipo para fazer a renotipificação. Esse era um donante varão de 35 anos, teria 2 donações anteriores. Ele tinha um fenotipado em 2 donações, um fenotipo D negativo, e na terceira donação foi feita uma renotipificação. Porque estávamos renotificando alguns donantes RH negativo como controle em nosso laboratório. E na renotificação, nós outros vimos que esse donante era RHD positivo. Como ele já tinha 2 donações como D negativos, estávamos diante de um problema, de uma discrepância. E esse donante era D negativo ou D positivo. Bom, então, resolvemos fazer uma renotificação do gene RHD para ver se esse donante tinha alguma variante do gene RHD. Hoje, nós outros também temos algumas plataformas específicas para o gene RHD, para o gene RHCE e assim por diante. Então, nesta análise molecular, nós outros vimos que esse donante era D débil tipo 1, ou seja, esse donante não era D negativo, era um donante D positivo. Era um D débil, mas era um D débil, é o D débil tipo 1, que é considerado RHD positivo. O problema é que as donações anteriores foram para a transfusão de pacientes RHD negativo. E quando nós outros fizemos uma avaliação desses pacientes, nós outros vimos que um desses pacientes desenvolveu anti-D, porque o paciente era RHD negativo, recebeu glóbulos rojos desse donante, porque se achava que esse donante era RHD negativo por la hemoglutinação, e, na verdade, esse donante não era, e esse paciente acabou desenvolvendo um anti-D. A sorte que era um varão e não uma mulher, porque se fosse uma mulher jovem, poderia ter um problema sério de embaraço. Então, hoje, nós outros fazemos muitas renotificações RHD na investigação de variantes RHD em nosso laboratório, devido a discrepâncias encontradas nos laboratórios de sorologia de grupos sanguíneos. Esta é uma aplicação em donante que tem sido muito utilizada, além das renotificações em larga escala para a busca de donantes raros. Esse donante, ele não gostou muito que esse cambiou de tipo de sanguíneo, porque ele disse que gostava de ser D negativo, mas, na verdade, ele
não cambiou. Ele sempre teve o D débil tipo 1. Desculpe. E aqui, um caso de uma embaraçada, para também exemplificar a aplicação. Esta era uma embaraçada de 27 anos, na semana 32 de embaraço, e era o primeiro embaraço. Essa paciente tinha um fenotipo de O, RHD positivo, mas pela expressão do D, aparentemente era um D débil. Além disto, ela era C grande negativo e E grande negativo. Esta paciente não estava aloimunizada. Então, ela poderia receber imunoglobulina RHD se esse D débil fosse um D parcial. Então, a dúvida era, esta paciente era portadora de uma variante RHD? Era um D débil? Era um D parcial? Era importante saber isto para poder indicar a imunoglobulina RHD, porque ela já estava na semana 32 e no momento de receber antiglobulina. Para isso, sua muestra foi enviada para a renotipificação. E na renotificação RHD foi identificada a presença de uma variante, que é uma variante muito comum, inclusive, em nossa população. Ela é mais presente em indivíduos afrodescendentes, que é o D parcial tipo DAR. Então, na verdade, essa embaraçada, ela não era D débil, ela era D parcial. É que este tipo de D parcial, ele reage como se fosse um D débil na tipificação RHD. Bom, se esta embaraçada é D parcial, então tem indicação de receber imunoglobulina RHD. Mas para se certificar se o feto era RHD positivo ou RHD negativo, porque o padre era hemizigoto para D, resolvemos fazer ainda uma renotipificação fetal no plasma materno desta embaraçada, para ter uma correta indicação de la imunoglobulina RHD. Interessante que foi este caso, nunca mais vi outro igual, mas muito interessante que o renotipo fetal mostrou que o feto tinha o mesmo renótipo da madre, ou seja, o feto também tinha um D parcial, de acordo com esta renotipificação acá. Isso significa que esta embaraçada não necessitava receber imunoglobulina RHD, porque não ia se alimunizar. E, portanto, não recebeu imunoglobulina RHD e o recém-nascido nasceu bem. Então, vejam que aqui, em um único caso, utilizamos duas aplicações importantes da renotificação para resolver um caso de uma embaraçada e recomendar a imunoglobulina RHD. Então, foi muito importante, porque nós outros sabemos que a imunoglobulina RHD ela ainda é de origem humana e tem um alto custo. E, portanto, neste caso, esta paciente não havia necessidade de receber. Mas as provas sorológicas e moleculares, ambas têm limitações, né? Nós outros já abri um pouco sobre as limitações das provas sorológicas, mas as provas moleculares que utilizamos atualmente, principalmente nas plataformas de arrays ou os PCRs in-house, têm suas limitações. As provas sorológicas, nós outros sabemos que requerem antissuero confiável para ter um resultado confiável. Sabemos que os glóbulos rojos transfundidos e os anticorpos unidos lá nos glóbulos rojos interferem na tipificação e também é limitado para a detecção de antígenos débeis e variantes. Quais são as limitações das provas moleculares?
Ainda não é muito seguro fazer a renotipificação ABO, porque existem muitos genes que originam os antígenos ABO, e se houver um erro nessa interpretação, esse erro algumas vezes pode ser até fatal para um paciente. Então, ainda se toma muito cuidado com a renotipificação ABO. As variantes raras não estão incluídas nas plataformas comerciais, então se o paciente ou donante tem uma variante rara, não vamos identificar. É possível que não se detectem alelos novos e alelos nulos, como los disse, as plataformas elas são preparadas para os principais sistemas de grupos sanguíneos, e se tem alelos novos ou nulos, podemos não identificar. E podem produzir-se resultados falsos positivos e falsos negativos devido à presença de genes híbridos ou polimorfismos adicionais, porque, como eu disse, as plataformas elas são preparadas para os antígenos que se originam de troca de único nucleotídeo. Então, dentro dessas limitações, né, hoje nós outros podemos fazer um algoritmo dentro da rotina de imunohematologia. Nós temos a amostra do paciente que nós outros recebemos. Podemos começar com as provas sorológicas, que ainda são dos padrões. Então, fazemos as provas sorológicas. Se resolvemos, se tudo resolvido, ok, resultado pronto. Se não resolvemos com as provas sorológicas, fazemos as provas moleculares. Se resolvemos com as provas moleculares, ok, resultado pronto. Se não resolvemos com as provas moleculares por causa das limitações de las provas moleculares, algumas vezes podemos fazer novas provas sorológicas, mas também podemos utilizar uma outra ferramenta molecular, né, principalmente em casos de discrepâncias, que é a sequenciação do ADN. Então, nós hoje usamos muito esses algoritmos e resolvemos com as sorológicas, ok, resultados confiáveis, certo? Se não resolvemos, fazemos as provas moleculares, ok, resultados confiáveis, tudo certo. Se tiver uma discrepância ainda entre as provas moleculares e as provas sorológicas, então, agora sim, fazemos a sequenciação do ADN. Então, pensem que os genes, não só os genes de grupos sanguíneos, a sequência de genes humanos, estão em um livro muito complexo, com várias letras, que são os nucleótidos, não? E que quando hacemos a sequenciação, nós outros vamos analisar um gene através destas letras e identificar se esse gene, onde está o problema desse gene, ou o polimorfismo, ou o alelo que nós outros queremos buscar. Então, isso se faz através da sequenciação. Hoje, agora vamos falar sobre a atualidade. Quais são as sequenciações de ADN que nós outros temos disponível atualmente? Nós temos 3 tipos de sequenciação. A sequenciação de primeira geração, de segunda geração e de terceira geração. A sequenciação de primeira geração também é conhecida como sequenciação de Sanger, que é a sequência de um gene completo. A sequenciação de segunda geração também é conhecida como sequenciação de nova geração ou de seguinte geração, em que se consegue sequenciar vários fragmentos de genes ao mesmo tempo. E a de terceira geração se sequencia uma única molécula inteira de um gene. E
quais são as diferenças entre esses tipos de sequenciação? A sequenciação de primeira geração ou de Sanger e a sequenciação de segunda geração, elas possuem alta precisão. A de Sanger, ela possibilita leituras largas de 500 a 1000 pares de base. E as de segunda geração são leituras curtas, de 50 a 500 pares de base, porque se sequencia fragmentos do rene, não o rene inteiro. A sequenciação de Sanger, ou de primeira geração, ela resulta em uma pequena quantidade de dados, ou seja, uma pequena quantidade de dados são generados. Já na segunda geração, ou o NGS, ou sequenciação de seguinte geração, ela genera grande quantidade de dados, ou seja, porque se faz vários fragmentos de vários renes e se amplifica muitos renes, muitos fragmentos, então você tem uma grande quantidade de dados. Normalmente, o equipo usado na sequenciação de Sanger são os sequenciadores capilares da ABI, e o que tem sido mais utilizado para a sequenciação de seguinte geração é o equipamento MySeq da Illumina. A sequenciação de terceira geração, ela surgiu recentemente, mas mostrou que ela tem uma grande capacidade para sequenciar todo o rene de uma forma mais rápida, e ela possibilita uma leitura larga de dezenas de kilobases e também grande quantidade de dados são generados. Mas ela tem uma barra precisão. Por que barra precisão? Porque, primeiro, nem todos os dados generados são importantes para aquilo que nós outros estamos investigando, porque são muitos dados, então vão ter sequências que não têm importância. Então, para isso é muito importante ter uma boa bioinformática, que é o que hoje tem se trabalhado muito para que estas ferramentas possam se tornar um dia uma rotina fácil de ser utilizada. E esta sequenciação ainda é muito cara, muito custosa, porque utiliza um equipo muito grande, que é o PacBio, e a Nanopore, a tecnologia Nanopore, que é um equipamento pequeno, muito pequeno, como se fosse um pendrive, mas ainda genera uma grande quantidade de dados, é fantástica, porque você tem toda a leitura do rene, mas ainda precisa de uma boa informática para saber o que é importante, o que não é importante. Então, estas são as novas ferramentas que têm surgido, principalmente nos laboratórios de investigação de biologia molecular de grupos sanguíneos. Bom, a renotificação de renes responsáveis pela expressão de antirrenos eritrocitários aumentam a segurança da transfusão, porque são ferramentas valiosas em investigações de anticorpos e variantes, e podem também aumentar as reservas de sangue com antirrenos negativos e raros, que muitas vezes é um problema nos bancos de sangue. Além dos benefícios que podem causar para os pacientes, como uma compatibilidade mais exata, redução da incidência de reações transfusionais hemolíticas tardias, trale e enfermidades infecciosas, porque nós outros expomos menos os pacientes a transfusões, porque o aproveitamento transfusional vai ser maior, ajudam a prevenir a imunização, e eu posso garantir para vocês que nessas situações, principalmente de pacientes
politransfundidos, o custo é mais baixo que a hemaglutinação. Quais são as perspectivas da renotificação? O desenvolvimento de arrays de alta densidade, que são esses arrays que hoje nós usamos, mas que vão contemplar um número maior de regiões de renes e de renes de grupos sanguíneos, que já estão sendo, já foram desenvolvidos, estão sendo avaliados agora por diferentes laboratórios. A sequenciação de seguinte generação de leitura curta, que tem sido muito importante para investigar discrepâncias entre fenotipo e genotipo, porque com ela nós outros podemos avaliar os genes de interesse, os exons de um renoma, e até fazer uma sequenciação completa do renoma, que tem sido muito utilizado para o descobrimento de novos sistemas de grupos sanguíneos. E agora, a sequenciação de leitura larga ou de terceira generação, que eu falei para vocês, que tem um potencial para expandir o arsenal de novos alelos de grupos sanguíneos e compreender melhor os mecanismos genéticos implicados em la diversidade de grupos sanguíneos, principalmente para entender melhor os genes estruturais, como os genes do sistema RH e do sistema MNS. Nós outros sabemos que o custo por renoma humano está barrando, vem barrando ano a ano, e existe um estudo mostrando que se nós outros formos avaliar o custo de uma tipificação estendida, hoje, dependendo do número de antirrinos que se avalia, os tipos de antirrinos que se avaliam, e fizermos uma análise do custo por amostra ou por antirrino, nós vamos ver que a sorologia tem um custo maior por antígeno do que os arrays e os PCRs, e mesmo a sequenciação de nova regeneração dirigida. Então, acredita-se ainda o custo por antígeno, ele acaba sendo maior em algumas ferramentas moleculares, mas quando falamos em tipificação estendida, a fenotipificação é mais barata que a fenotipificação. E para encerrar esta charla, gostaria de dizer que o conceito de renotipificação ou de biologia molecular nos laboratórios de imunohematologia não é mais abstrato. Achava-se anteriormente que isso não iria ser parte de nossa rotina, ia ficar só nos laboratórios de investigação, mas hoje é uma realidade muito excitante nos laboratórios de imunohematologia, com poder muito grande de decisão e de segurança transfusional. E eu agradeço muito, muitas graças a você por estar aqui hoje me escutando num viernes à noite. Fico muito satisfeita em poder compartilhar esses conhecimentos. Estou à disposição para perguntas e para o que vocês necessitarem. Muitas graças, Carlos. Muitas graças mais uma vez a todos e a sua linda homenagem, Antonieta. Muchísimas gracias, Lilia. Abrimos los micros. Sus preguntas, por favor, intervenciones, los que deseen participar. Mientras se animan. Ou ninguém entendeu nada, entenderam tudo. Dime, ¿es centralizado el laboratorio de biología molecular en tu zona, en tu región, en la parte donde ustedes viven, por ejemplo, en Sao Paulo? ¿Está centralizado o cuántos bancos de sangre los tienen? Está centralizado nos hemocentros, que Ajá. são
os centros regionais Claro, dos estados. Então, está centralizado nos hemocentros. Não há necessidade de ter em todos os laboratórios. Se conseguir exacto. centralizar nos centros de maior atendimento ou nos hemocentros, esses serviços podem ser para os laboratórios pequenos. Sí, es lo que pensamos también algún día tener por acá, ¿no? Un Sim, hemocentro y espero. É, bueno, acá María Antonieta te dice muy, muy bella especialidad la inmunohematología y muy importante para transfundir seguro como merecen todos los pacientes y no seguir con él, no, puede recibir la menos incompatible, ¿no? Sí, sim. pues Na efectivamente, verdade, não é menos incompatível, compatível. es cierto, cierto, sí. Nosotros, en tanto, eh, y en relación a tu primer caso clínico que presentaste, bueno, tenemos una rutina, ¿no? Si es Uhum, que nos sale un paciente incompatible, digamos, en la guardia nocturna, donde no está el personal del laboratorio de inmunohematología, nuestra rutina para poder, digamos, dependiendo la emergencia, la prioridad, es, si sale incompatible, cruzamos unidades R1, 3 unidades R1, R1 y 3 unidades R2, R2. Entonces, en tu primer caso clínico, quizá ya hubiésemos avanzado bastante, ¿no? Hubiésemos encontrado algunos compatibles, ¿no es cierto? sim, mas antes desse paciente desarrollar o anticorpo. Mm, Depois que ele desarrollou o anticorpo, não teve mais sangue compatível. Porque estávamos fazendo a compatibilidade sempre com R2, R2. sí, sí, pues. Compatível quando fizemos a compatibilidade com R1 no R. Y, y, y bueno, es una rutina que creo que todos los que aún adolecemos de biología molecular, pues deberíamos seguir, ¿no? Y Sim. compartir. Es muy Hoje, importante esto. Un buen hoje, Carlos, avance, un buen avance. como eu disse, hoje não é mais parte de um laboratório de investigação, é parte de um laboratório de rotina Ujú, para melhorar a segurança transfusional dos pacientes. Este caso, eu gosto de apresentar nas minhas apresentações, porque foi um dos primeiros casos que nós outros ujú, resolvemos com a biologia molecular e que se tornou um exemplo, inclusive, para o Ministério da Saúde, para sí, eles perceberem que estavam fazendo mais mal para os pacientes não implantando a renotipificação do que bem. E para, como eu disse, é uma ilusão achar que a renotificação é mais cara sí. do que é mais custosa do que a fenotificação nesses casos. Não é, não é. E o Es, benefício é muito maior. es increíble y como dice Ripley, ¿no? Es verdad, aunque usted no lo crea, pero sí es increíble, ¿no? Que una genotipificación cueste menos que una fenotipificación es increíble, pero cierto, Sim, sim. cierto, sí, sí sabíamos ese tema. Creo que hay otra pregunta, a ver, te la leo. Uhum. Dice Dana Valentina de Antonio Páez, dice, ¿cuándo implementaron el servicio de inmunohematología molecular? ¿Cómo difundieron esta implementación en los servicios transfusionales? Es decir, ¿cómo hicieron para promocionar este nuevo laboratorio? Pregunto, ya que estas técnicas no son muy conocidas en el público. Sim. Nós outros iniciamos, na verdade, nós outros iniciamos a biologia molecular através de um laboratório de investigação em 1999, Ujú. acá em Campinas. Foi o primeiro laboratório que iniciou a renotificação de grupos sanguíneos. A partir como fizemos muitos trabalhos de investigação, principalmente em pacientes politransfundidos e com anemia hemolítica autoimune, que eram nossos maiores problemas na imunematologia, fizemos muitos trabalhos científicos e apresentamos em congressos, publicamos, e as pessoas começaram a ficar interessadas.
E a Ujú, partir daí, e alguns resultados dessas investigações mostraram que para alguns pacientes era importante ter uma rotina para os pacientes. E mais ou menos em 2000, acho que foi em 2002, nós outros iniciamos o laboratório de rotina para atender nossos pacientes. Agora, nós outros recebemos mostras de diferentes partes ainda do Brasil, mas já existem vários laboratórios no Brasil que foram implementando a partir das nossas apresentações, das nossas publicações, dos resultados que às vezes enviavam mostras para nós outros dávamos os resultados, e esses resultados eram muito bons para os pacientes dos outros ujú. serviços, e resolveram também implementar seu laboratório. Bueno, nosotros nos incluimos ahí porque ya te hemos enviado varios extractos de ADN y con muy buenos resultados. É, Gracias, como siempre. Eh, en relación a tu segundo caso, y curiosamente, porque nos sucedió hace unas semanas de una paciente uhum. que no sabes cómo se puso y reclamó seriamente por qué tiene un resultado D positivo si ella es RH negativo, ¿no? Quería pero era pues Variante. era una variante, pues, y les tuvimos que ir a explicarle detalladamente porque insistía, pero si a mí tengo un resultado RH negativo, ¿por qué ahora dicen que soy RH positivo? Como si fuesen pues de otro mundo, ¿no? Pero sí sucede, pues así sucede. Sim. Tem, Dependiendo pues, isso tem ocorrido, Carlos, muito porque depende muito dos anticorpos monoclonais. exacto, exacto, Depois da exacto. introdução dos anticorpos monoclonais, dependendo dos anticorpos monoclonais utilizados, existem as discrepâncias. Existem laboratórios aqui em Brasil que foram processados porque tiveram um resultado positivo, negativo antes, positivo depois, porque Sí, cambiaram os sueros. Então, aí eu fiz lá biologia molecular para confirmar o ah, tipo, mas tivemos muitos problemas com isto. Lilian, nosotros mensualmente revisamos pues nuestros resultados de nuestros donantes, su fenotipo, ¿no? Y tenemos una presentación más o menos de 2 a 3 por 4.000, en 4.000 o 1 por 1.000 de RZ a RZ. ¿Hasta qué punto amerita una genotipificación de estos donantes? ¿Tú crees que es conveniente hacerlo? ¿Amerita un estudio más? ¿Cuál es tu experiencia en todo caso? O RZ é um fenotipo raro. Son É raros. um fenotipo raro. Pode ser que na sua população, porque nós outros sabemos que Peru tem algumas Sí, populações raras, así seja es. um fenotipo mais comum em algumas populações aí do Peru. Se o suero que você usou para fazer esta tipificação for confiável, não há necessidade de fazer a renotipificação, Ujú, porque RZ é expressão normal, a única coisa é que os antígenos são positivos. Se você tivesse uma discrepância exacto. entre um resultado e outro, aí sim eu recomendaria a renotipificação. Igualmente tenemos muchos casos, varios casos de donantes, incluida mi hija, una de ellas, mi hija mayor, que es RH positivo, pero E grande y C grande negativo. É grande negativo? Sí, Olha, entonces e a HD eh, positivo. É, es para ella, debería tener pues una plaquita diciendo si necesito sangre, pues traten de ubicar pues una sangre ela é RZ, é C grande negativo, é grande negativo? C grande y E grande negativo, sí. R0R. RC, bueno, R0R. Ah, también es então, poco frecuente, ¿no? veja como é diferente. Em Brasil, esse é um fenotipo comum. No, pues.
Mm, E nos outros RZ é muito raro. Para ujú. você, Sí, R0R é menos comum. Vê a diferença das populações. Isso é muito bonito, Carlos. É muito sí, bonito. Por sí, isso, sí, sí. essas coisas têm que ser publicadas, apresentadas em congressos, para que possamos comparar as populações. Recentemente, a Antonieta fez uma renotificação muito bonita em Donantes de Chile e encontrou Mm, muitas coisas diferentes também. Então, acho que seria muito lindo se tivéssemos um trabalho de Latinoamérica e mostrando como essas populações, esses fenotipos são diferentes de uma população para outra. Porque, como disse no início de minha charla, tudo é heredado, así os es. genes. Então, depende da população, do tipo de população. Às vezes, algumas comunidades fechadas, mais ferradas, têm um tipo de sangue que são muito raros em outras populações. É muito lindo isto. Sí, y te comento otro caso que hemos tenido hace un par de meses. Y gracias a la dedicación y a la sabiduría de un hematólogo pediatra de nuestro hospital, era un residente, ¿ah? Que le llegó un caso de neutropenia, ¿no? Entonces, había leído, pues, había leído libros de inmunohematología y Ah, encontró, pues, que hay una probabilidad en pacientes de, menos de menos. que sean, pues, afrodescendientes y los DAFI nulos, ¿no? Entonces nos llega la muestra de la niñita, ¿no? Y pedía solamente fenotipicar a esa muestra y efectivamente nos salió un DAFI nulo, ¿no? Entonces, esta Sim, población que la tenemos en buen número acá en Perú, ya también tenemos un proyecto de estudio para esta región, que es el sur de Lima, ¿no? uhum. Donde vamos a intentar pues ubicar supongo que vamos a encontrar muchos casos de DAFI nudos en este trabajo que vamos a realizar. Sim, esses casos, é importante fazer esse trabalho, fazer a fenotipificação, e, em alguns casos, fazer a renotipificação para confirmar a Exacto. presença da mutação gata. Ujú. Sí, ese caso sí nos ayudó María Antonieta, eh, y porque nosotros le enviamos el extracto de ADN y Aham. se confirmó, pues, se confirmó el caso, sí. Confirmou que tem, porque é esta mutação gata que é a responsável por este Y, tipo e pela neutropenia. hablando de nuestro país, al norte, en la región de Cajamarca, también ya tenemos dos casos de canulo, ¿no? Uno de ellos, el caso de Sim, Ina Pérez, ¿no? Y el sim. otro es nuestro caso, pues también. Y curiosamente, cuando tú nos enviaste el resultado, era exactamente igual el genotipo del caso de Ina Pérez con nuestro Menina, caso, ¿no? mesmo caso. Es- Quando eu vi, eu falei, mesmo caso, será que, que é o mesmo donante? Pensei, no, será no, que no. é o mesmo donante? É muito importante, Carlos, que vocês Sí, continuem investigando isto, porque sí, é um tipo raro e parece que no Peru tem mais, deve ter mais. E se tem um paciente que necessita deste sangue, é bom saber quem pode donar para ele. sí. Nosotros ya también insistimos, mejor dicho, en cierto modo, centralizar estos casos. Hemos abierto las puertas del Hospital Revaliati y de nuestro servicio para poder ayudar, ¿no? Sim, muito importante. A hacer los estudios subsiguientes, ¿no? Y con todo cariño, pensando en los pacientes principalmente. Valdo, dice cordial saludo, estimada doctora Lilian. Como siempre, una excelente presentación. Muchas gracias. Un gusto saludarla. Me quedó una duda con el donante de débil tipo 1. ¿Se sensibilizó? Muitas graças, Baldo. É um prazer te escutar e sempre te encontrar também. É, na verdade, o caso número 2 era um donante que foi tipificado como RH negativo em duas donações. Na terceira donação, nós outros estávamos
fazendo renotificação RHD de donantes RHD negativo em nosso laboratório para utilizar como controles. E fizemos a renotificação deste donante e vimos que ele era RHD positivo pelo renotipo. E, investigando, vimos que era um D débil tipo 1. Quando vimos que esse donante era o D débil tipo 1 e tinha 2 donações anteriores, nós outros fomos investigar, fazer uma avaliação para saber quais eram os pacientes que tinham recebido o sangue desse donante que tinha sido tipificado anteriormente como D negativo. E teve um paciente que tinha desenvolvido anti-D, ou seja, o D débil tipo 1 é considerado D positivo para fins de transfusionais, ou seja, o indivíduo que é D débil tipo 1 pode receber sangue D positivo, mas o indivíduo que é D negativo não pode receber sangue de débil tipo 1 porque pode se aloimunizar, pode formar anti-D. Não Carlos, foi o donante que desenvolveu anti-D, foi o paciente que recebeu seu sangue que desenvolveu anti-D. Acá tenemos una consulta de Carlos Cruzalegui, dice, excelente palestra. Él fala portuñol, doctora Castillo. Portunhol, porque não hablo espanhol. Muchas gracias. En la aplicación que realizó en el caso de los pacientes que recibieron RH positivo e hicieron una sensibilización, pregunta, ¿los D parcial y las otras variantes deberían de recibir RH negativo o tal vez con la genotipificación podríamos conseguir una unidad compatible? Supongo con RH positivo. Na verdade, nós outros temos 3 tipos de D débil, que são conhecidos como D débil tipo 1, 2 e 3, que são os D débiles mais comuns e presentes em mais de 80% dos indivíduos D débiles. Esses indivíduos são considerados RHD positivo, não necessitam receber sangue RHD negativo. Mas os D parciais, sim, devem receber sangue RHD negativo. Exacto. Bueno, Baldo agradece la aclaración y manda un cariñoso saludo a Jordao, al cual me sumo. Con todo cariño. Graças, ele vai ficar contente. Lilian, este tema del ADN fetal me recuerda también mi estudio de tesis que hice de sensibilización en gestantes, ¿no? Y lo comparé con unos estudios también que se hicieron en Colombia y en Argentina y obtuvimos el 1.5 al 1.8% de rastreo positivo en gestantes. Es un número bastante importante. Importante. Y de 3 a 6%, imagínate, muchísimo más. El sentido iba a que solamente se piensa en el RH negativo, en la gestante RH negativo, y no es así, pues, porque en estos 3 estudios de Colombia, Argentina y Perú, solo el 50% de sensibilizadas era RH negativo. El resto había desarrollado anticuerpos de antiquel, C grande, C pequeña, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Todas las gestantes deben de ser incluidas en un estudio, en un rastreo, por lo menos. Todas as gestantes, todas as embarazadas devem fazer rastreio de anticorpos, porque não é só o RHD que é importante,
Existe Exacto. anti-Q é muito importante, é mais perigoso que o anti-D no embaraço, anti-C pequeno também. Então, é muito importante. Eu digo ao meu ginecologista, você tem que pedir rastreio de Así es. todas as embarazadas, porque é Sí. muito importante. Nosotros también hacemos eso. Principalmente no Peru, porque em Peru a frequência de RH-D negativo é muito baixa. Então, as embarazadas vão se aloimunizar a outros antígenos. Así es. Lo que sucede, Lilian, es que nos guiamos de la literatura del manual del IVB, ¿no? Donde dice que el 90% son gestantes de negativo, pues, pero no es así. É, mas não Estamos, é assim. Não é assim. Nós, bueno, pode ser nos Estados Unidos, mas não na Latinoamérica. sí, sí, exactamente. Exactamente, pero para eso están las publicaciones, los libros de GESIAM, los libros de Lilian, hay que leer y mirar más hacia el sur y no tanto hacia el É, norte. sim. A propósito, Lilian, al inicio te despedí que nos comentes algo de la ISBT. Han estado María Antonieta, Paulita Gaviria, Carlitos Cotorruelo, han Sim. estado con Eduardo Muñiz, contigo. Cuéntanos un poquito, ¿qué tal la presentación de nuestro grupo de GCIAM de fenotipos poco comunes? ¿Qué tal la acogida en el mundo de la ISBT? Carlos, foi fantástico, fantástico. As pessoas da ISBT, do grupo de trabalho de donantes raros, estão muito impressionadas com o belo trabalho que esse belo trabalho do Reciante de donantes raros em Iberoamérica, donantes pouco comuns. Mm, Eu, particularmente, não vi a apresentação ujú, deles, porque tive uma reunião, porque sou mentora de um programa de súper. la ISBT, e tive esta reunião no mesmo horário da apresentação. Ay, qué mala Mas fe. fiquei muito triste, Sí. mas pedi para meu esposo para ir, para me contar. E quando finalizou minha reunião, foi lá, estavam todos parabenizando. E meu esposo me disse que ele chorou de Ay, 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 emoção, qué que foi lindo, muito lindo, muito. qué Ele disse que se lindo. você estivesse acá, você iria chorar muito, inclusive porque também fizeram muitos agradecimentos a você. E disse que as apresentações foram lindas. E depois conversei com Verdi e com o Thierry Perard, que são muito amigos meus, e me disseram que foi muito linda, que o trabalho está muito lindo. Então, teremos que cada vez mais nos unir e Mm, fazer esse trabalho crescer e mostrar a força que Latinoamérica tem e também as populações e os donantes pouco comuns que temos. É muito importante mostrar isso. Não havia, até a hora, não havia nada que qué ter bueno. mostrado em la ISBT de Latinoamérica. Agora estão muito impressionados. Inclusive, no próximo ano, vai ter um Academy Day no Congresso de Gessiante da Ujú. ISBT, Wow, focado em donantes raros. en Paraguay el próximo año. Em Paraguai, sim, Ah, e que vão abril. as pessoas Mm. da ISBT e outros. Ay, qué bueno. No sé si todavía esté María Antonieta, de repente ella nos puede contar un poquito, rapidito, cómo fue esa presentación. Ojalá lo Maria puedas. Antonieta estava lá. Sí, qué lindo, qué lindo. Y qué lindo verlos allá en sus fotos, en en su Ah, Facebook, ¿no? Y sim, María sim. Antonieta, estás ahí, pero estás con el micrófono apagado, no lo puedes prender. Qué Ah, pena, qué pena. que Bueno, pena. sí, es un paso importantísimo. Estamos ya pasando a ligas mayores, ¿no? Ya en grupo. Eh, tienes que tú encenderlo, dice. A ver, vamos a ver, no. Ah, es que están bloqueados. A ver, déjame ver. ¿Por dónde estás?
Aló, no, no se ve Ya, mi video, pero no sé. ahora sí se te escucha. Sim, Antonieta. Ah, perfecto. Hola, mucho gusto, doctora Carlos. Hola, Fue hermosa la presentación, fue muy, muy, muy emocionante. Lo que dice la doctora es verdad, o sea, yo escuché las tres presentaciones del doctor Muñiz, luego de Paula, luego de Carlos, y mientras ellos presentaban, se me pasaba, porque a medida que iban presentando el trabajo, en mi mente venían los 5 años de trabajo, y era todos los datos que mostraron eran muy contundentes. Los datos hablaban de un trabajo bien hecho, de un trabajo científico, pero además se mostraba y corrió con las diapositivas toda la colaboración, que este fue un trabajo un gobierno financió este proyecto y que con toda esta colaboración donde cada uno hizo todo lo que podía hacer, logramos esta base de 114 donantes, entonces fue ujú, muy, muy, muy emocionante. Yo me acuerdo y me emociono y me siento muy orgullosa de estar en ese grupo, también muy agradecida, como dije, a la doctora Castillo, y de formar parte de este grupo que con esfuerzo, con colaboración y con compromiso y también con alegría sí. logramos esto. Fue muy lindo, y sí, efectivamente, muchos se quedaron preguntando también. Había gente, doctora, de la India, parece que como que, no sé si al doctor Muñiz como que, como que lo tomaron como preso para preguntarle de su experiencia. Entonces, claro, pasó a ser también como ejemplo para otros países que tienen el desafío de formar registros, así que no, salimos con las pilas puestas para seguir trabajando para los 200, para llegar a los 200 donantes. Y lo Así que no vamos a fue hacer. muy bien. Y lo vamos a hacer Nós, porque faltan todavía algunos países que se suman, ¿no? nós Sí, outros sí, Así es. Nós Y, outros temos pessoas muito buenas trabalhando em Latinoamérica ujú, e pessoas jovens como Antonieta, Paula, e que temos que incentivar para que continuem fazendo este belo trabalho. sí, exactamente. ¿Y qué tal? Pues eternamente agradecidos a Eduardo Muñiz porque es nuestra cabeza, Sim, ¿no? ele Es é nuestro fantástico. líder, es Ele está un sendo tipazo. fantástico, Carlos. Sí, Eduardo Muniz está sí, sendo fantástico. Eu sí, lo sí. admiro muito, muito, muito. Nosotros también. Una Uhum. bellísima persona, ¿sí? Sim, Y tenemos que agradecerle de por vida, ¿no? Este ímpetu, estas ganas, sim, estas comunicaciones, ¿no? Y esta actitud que nos irradia y nos contagia, sim, ¿no? Y é las verdade. gracias también de los que aún no contamos con, y les comento a los asistentes, ¿no? Como nosotros no contamos pues con laboratorio de biología molecular, tenemos los laboratorios de Colombia, Brasil, de Chile, de Argentina, Chile, que nos brindan cuando nosotros necesitemos y ya lo hemos hecho. Y de eso tiene que ver mucho las ganas, la actitud. El caso de nuestro de Canulo, una colega de nosotros viajó con la muestra y se la llevó a María Antonieta. El caso del Daffy Nulo, mi hija viajó aprovechando un viaje de trabajo, le llevó sí. el extracto de ADN a María Antonieta, ¿no? Entonces, hay que buscar la forma, pues, es tan sim, difícil. a Antonieta também levou amostras para mim em Barcelona. Sí, El caso de que del sí, yo le llevé Canulo, muestra ahora a Barcelona, sí, ah, tenemos. mira, pues, igual fue con el caso que te pasaron, ¿no, Lilia? Del Canulo, que te lo llevaste cuando viniste Sim, a un congreso acá en Sí, no Lima. sé si nos vamos a estar. é verdade. Estamos contrabandeando amostras. Pero no nos queda de otra, pues. Sí, Dana, esta y todas las conferencias quedan grabadas, ¿no? Y ya les haré llegar el lunes o martes la grabación. Vamos a subirlo a YouTube también, ¿no? Entonces, definitivamente sabemos y somos conscientes, como ya nos han dicho y nos ha escrito, por ejemplo, Gracielita León,
que en España, pues a esta hora, pues ya están en medianoche, no, ¿qué medianoche? Ya es de madrugada, entonces siempre están esperando la grabación para verla, ¿no? Y Sim. efectivamente esta también va a ser así, con esta grabación también va a ser así. Genial, muchas gracias, con todo gusto, cariño y emoción de tenerlos hasta este momento. Y Lilian, aparte del tema de grupos, del grupo GCAM, ¿algún avance importante? Últimamente se estuvo publicando algunos experimentos, por ejemplo, de algunas enzimas que se agregaban a la bolsa de sangre y barría con todos los antígenos, ¿no? ¿Hubo algo de eso, por ejemplo, por dar alguna novedad que se Sim, presentó en el SBT? recentemente teve uma publicação do grupo lá de Lund, da Suécia, do Ujú. grupo do Martin Olson e mais um outro grupo, mostrando um avanço, porque eles já viram que para alguns grupos, por exemplo, para o grupo B era mais fácil que para o grupo A fazer esta retirada dos antígenos através das enzimas, mas agora tiveram um novo avanço e acabaram de publicar. Eu não li ainda esse trabalho, mas posso passar a referência para você para que porque conversei com o Dil agora em lá em SBT e ela me disse que estaria sendo publicado a hora. Mas parece que teve um grande avanço e isso pode acontecer num futuro próximo. Excelente. Eh, Nos manda un mensaje nuestro maestro y referente José Magariños de Argentina. Dice, felicitaciones por esta excelente jornada que demuestra que nuestra especialidad se encuentra en la ruta del nuevo paradigma medicina de precisión para brindar oportunidades de salud de precisión, que requiere de los estudios genómicos. No todo sirve para todo, cada persona es única. Felicitaciones. Gracias, José. Si es que efectivamente están muteados los micros, es, lo han dejado así y si desean, pueden levantar la mano, yo les abro el micro si desean, me avisan antes de culminar, si tienen para a bien alguna otra pregunta. De lo contrario, continuamos. Ah, no sé si algún comentario más. Ya hemos abusado de Lilian Não, por casi é, 2 horas. me desculpe que estou com um pouco de gripe, então Sí, tive que. por eso mismo no queremos seguir abusando y esperamos que te recuperes pronto. Algunas, Graças. algunos antigripales, algo Sim, já caliente. estou tomando, sim. Esos tecitos de hierbas son muy buenos. Muito obrigado, querida Lilian. Eh, Eu que agradeço. benzaos, bendiciones, Bendiciones, bênçãos. benzaos. Algo sé de portugués. Eu não sei espanhol, então estamos bem. Hablamos portunhol. Y como siempre, anuncio que nuestro invitado el siguiente viernes es nuestro colega muy querido y amigo Guillermo Jerez, que tiene una amplísima experiencia en gestión y ese va a ser su tema, gestión de calidad en banco de sangre. Ah, Y que nos bem. vemos el próximo viernes a las 8 de la noche y como siempre también quedará grabada todas las presentaciones. Muchas gracias, doctora. Admiro su trabajo. Corazones y corazones y corazones y aplausos. Graças, Gracias, graças, bendiciones e felicitações por todo esse trabalho. gracias. Saludos a Jordao. Un beso. Salud, salud. Gracias a todos. Nos vemos la próxima. Abraços a todos. Adiós. Adeus. Tchau, Antonieta.